Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje nós vamos ler o capítulo 25 de Gênesis. Coloquei uma plaquinha de milagre aqui, ó. Tá esperando seu milagre? Tá pertinho de você, acredite. Vou arrumar aqui pra vocês verem melhor. E a gente orando, ó, Jesus aqui embaixo. O capítulo de hoje é um capítulo cheio de pequenas histórias, né? E mais uma vez a gente volta na história do luto, né? Só que agora é o luto sobre Abraão. Abraão morre nesse capítulo. E mais uma vez Isaac sofre, né? Isaac estava ali naquele momento de luto também pela mãe dele, né? Que a gente leu ontem. E Rebeca veio, né, e curou esse luto, né? Ele se casou com a Rebeca ali, ele amava ela, ela era linda, ele também provavelmente era bonito também, né? A Sara era linda, ele provavelmente era lindo também. Dois bonitinhos lindos, eu adorei ele ontem, foi muito legal. E a Rebeca ajudou ele a passar pelas fases do luto, né? E hoje, Abraão que morre, mas também acontece um monte de coisa nesse capítulo. Vamos ler? Vamos lá? Vamos ler, vamos ouvir, que o Senhor fale no nosso coração, né? Que as coisas que eu não falar, que eu não lembrar aqui, o Senhor fale aí no seu coração. Que você aprenda coisas com o Senhor, que você sinta curiosidade de conhecer mais o Senhor, através dessas leituras aqui. Eu amo ler a Bíblia, eu amo ler e estou amando ler para vocês também. Obrigado por todo o carinho, por todas as mensagens, por todos os inscritos lá no canal do YouTube, obrigado pelo pessoal do TikTok, do Facebook, do Spotify, que é a base disso aqui tudo, né? Comecei lá no Spotify e eu gosto muito, tô gostando muito de tudo. Vamos ler, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, que a gente guarde o que o Senhor falar aqui pro dia todo, né? É o maná do dia. Outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher, e ela se chamava Quetura. E ela lhe deu os seguintes filhos. Aí de novo eu vou falar, né? Um lugar bom para escolher nome de filho, né? Uns nomes esquisitíssimos. A Quetura teve Zirã, Joquezã, com C mudo, Joquezã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Zirã, Joquezã, Bedã, Midian, Isbaque e Sua. 6 filhos. A Quetura teve 6 filhos depois de Sara. Quetura ainda teve 6 filhos. Joquezã foi pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram Assureus, Letuseus e Leumeus. Eram raças, né? Tipo capixaba, gaúcho, carioca, tipo isso, né? Os filhos de Midian foram Efa. Midian era um homem, né? Que eles não contavam mulheres. Midian teve Efa, Efer, Midian teve Efa, Efer, Enoque, Abida e Elda. Eu acho que são homens, né? Parecem nomes femininos, mas como eles só contavam masculino, né? E todos esses foram os descendentes de Quetura. Então, os filhos, os netos, eles colocaram tudo aqui. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac, mas deu presentes para os seus filhos e também para todas as suas concubinas. Antes de morrer, ele separou-os de Isaac e mandou que fossem... Antes de morrer, separou-os de Isaac e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Que coisa, né? Ele separou os filhos. Não sei, vamos ver se a gente descobre o porquê que ele separou. E aí, Abraão viveu 175 anos. 175 anos Abraão viveu. E ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, que fica a leste de Manré. Quem está enterrado lá? Quem assistiu o podcast de antes de ontem, nós enterramos Sara, né? Que eu falei das fases do luto.
no mesmo lugar, ó, na caverna de Macpela, naquele lugar que ele comprou para servir de cemitério para a família. Né? Ele foi enterrado lá juntinho com a Sara. Vamos ver. Ó, que fica a leste de Mané, o campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Então, ele morava lá perto do poço que Deus falou com Agar e com Ismael. E o interessante aqui que eu achei, me chamou a atenção, é que quando Abraão morreu, Isaque e Ismael foram enterrar ele. Ele tinha vários outros filhos aqui, principalmente com Quetura, né? Tinha mais 6. E provavelmente com as concubinas também, né? Mas a Bíblia destaca bem no versículo 9: os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna. Quer dizer, eles viviam juntos. Eles eram amigos, né? Eles ficavam ali. Não sei onde está Agar, que Agar, coitado, sumiu da história, né? Foi só para fazer a divisão aí entre os judeus e os palestinos. Na verdade foi Sara, né, que fez essa confusão, mas enfim. Eles enterraram o Abraão junto. Na morte de Sara eu falei sobre as fases do luto. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Eu vou aproveitar aqui, o computador está aqui, e vou ler as fases do luto para você que não assistiu o outro lá. Vou ler rapidamente aqui também. São 5 fases do luto. 5 fases que nesse momento Isaque, Ismael, Quetura, que ficou viúva, e todos esses filhos, netos, todas essas pessoas vão passar por essa fase. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A negação é uma resposta instintiva à dor, ao choque da perda. A raiva, a pessoa pode se sentir injustiçada ou até traída e direcionar essa emoção para outras pessoas, fica com raiva, com ira. A barganha, a pessoa pode fazer promessas a si mesma e promessas a forças superiores para aliviar a sua dor. Pode falar com Deus e com santos, sei lá com quem. Fica buscando uma outra coisa, uma barganha, né? E a depressão, como eu disse no outro capítulo, né, é a fase mais difícil, é a fase que as pessoas mais perdem tempo, né, mais ficam encalhadas ali, que é a depressão. A pessoa sente o peso da ausência e pode experimentar tristeza, desânimo, desinteresse pelas atividades diárias. Tem muita gente com depressão, né? Às vezes não é perda de falecimento, mas é perda de um emprego, perda de uma posição social, perda de um filho que foi para outro lugar, perda de um emprego que gostava, perda de um padrão social. Tem vários tipos de perda que a pessoa entra nas fases do luto. Nessa depressão aqui, por exemplo. E a última fase é a aceitação. A pessoa aceita que, na realidade, o ente querido está fisicamente ausente. Aquela coisa que você queria, gostava muito, acabou. A pessoa aceita e aí ela se livra. Vou repetir, né, porque talvez você não assistiu. Passado 2 anos, se você não sair do luto, já é comorbidade. Você precisa de ajuda terapêutica, né? Você precisa de ajuda médica. Procure alguém para te orientar, para te ajudar, um psiquiatra, um psicólogo, para você não ficar nisso, né? E Abraão e Ismael e toda essa turma aqui estavam passando por isso nesse momento, né? Com Sara, a Rebeca veio e curou essa fase do luto dele, né? Ela meio que substituiu a mãe, né? E agora com Abraão, vamos ver o que vai acontecer. Tá todo mundo sofrendo nesse momento, né? Ismael, filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos. Então Ismael teve filhos. Não sei se vocês estão ouvindo essa musiquinha. É a máquina. Lave seca. Eu falava muito isso nos podcasts. Nos podcasts lá do Spotify, que ele fica cantando essa musiquinha. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas enfim, é a máquina de lave seca. Tá, que ela tá acabando. Aí ela fica chamando a escrava aqui para ir lá tirar a roupa dela. Vamos voltar aqui. Ismael, filho de Abraão com Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento. Nossa, os nomes são tensos, hein? Nebaiote, o filho mais velho. Em seguida, Quedar, Abdel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis, Quedemar. 12 filhos.
12 filhos. Olha que coisa, hein? São esses os 12 filhos de Ismael e as suas terras e os seus acampamentos receberam o nome deles. Então eles tinham essa mania, né, de colocar o nome nas cidades que eles compravam, o nome dos filhos. Tipo, eu vou colocar o nome de Heron, de Una, de Clyde, de Roberto, né? Cada um coloca o nome dos seus parentes ali. Então os acampamentos receberam o nome dos seus filhos. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu. Ismael morreu. Olha só, com 137 Ismael morreu. As pessoas da Palestina acreditam que ele é descendente ou reencarnado de Maomé. Maomé não apareceu aqui nessa história, né? A Bíblia é um livro histórico. É um livro que conta a história de um povo, do povo escolhido de Deus, né? Do povo de Israel. E aqui não está falando nada dessa coisa. Está falando que ele morreu aqui no versículo 17. Ele tinha 137 anos quando ele morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na terra, na região que fica entre Avilá e Sur. Avilá é uma terra que tinha muito ouro, muita coisa. Num outro podcast eu falei, Avilá para nós, que o Senhor nos dê muito Avilá, porque tinha muitos ouros, pedras preciosas, era uma terra muito rica. E os descendentes deles moraram lá, ó, em Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Então eles foram para um lado e o povo de Ismael foi para outro, né? Essa é a história de Isaac. Agora vamos falar sobre Isaac. Passou a fase do Abraão, da Sara, dos filhos do Abraão. Acabou essa era. E agora vamos começar com a era da vida de Isaac, da família de Isaac, das coisas de Isaac. Isaac, o filho de Abraão. A história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. 40 aninhos. Filho de Betuel e irmão de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos. Olha a história se repetindo aqui. Sara também não podia ter Isaac. Rebeca também. A Rebeca não podia ter filhos. Por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Rápido assim. Maridos, orem pelas suas esposas. Elas não têm filhos, elas não têm emprego, elas não têm uma amiga. Orem. O Senhor ouve a oração de vocês. Orem por elas. Orem pelas suas namoradas. Olha, ele fez uma simples oração e foi bem rápida. A Rebeca não podia ter filhos e Isaac orou a Deus. E o Senhor foi em favor dela. E por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela haviam gêmeos e eles lutavam um com o outro. Dentro da barriga eles já estavam lutando. Já estão brigando dentro da barriga. Eles lutavam um com o outro. Cadê? Eles lutavam. Ela pensou assim, por que está acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. Ela por que eles brigam? Por que eles se batem tanto na minha barriga? Me faz sentir dor. Provavelmente quem já teve filho, encaixa assim debaixo da costela da gente, os pezinhos. Dói demais, dói pra caramba, gente. Teve uma vez que eu quase fui pro hospital de tanto que doía. Imagina dois ali dentro brigando, né? Ela foi orar, Senhor, me ajuda aqui, me acode. No seu ventre, Deus falou com a Rebeca, né? No seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Na época, o primogênito era o que herdava tudo, né? O primogênito era o mais especial da vida. Nesse caso aqui, Deus já está falando que o mais novo vai ser mais importante, né, do que o mais velho. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz. Tô com sono. Desculpa, gente. Chegou o tempo da Rebeca dar à luz. E ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Ele era peludão e ruivo. Ele era ruivo, todo ruivo, peludo.
e o nome dele foi Esaú, deve significar ruivo, né? O segundo nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó, agarrado no pé do irmão lá. Isaac tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Meu Deus, ele casou com ela com 40, 50, 60, 70, 30 anos depois ele teve esses filhos gêmeos, né? Agora a gente vai falar só sobre as histórias de Esaú, né? De Esaú não, de Isaac. Esaú vende o seu direito de filho mais velho. Os meninos cresceram e Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Esaú, peludão, ruivo, gostava de caçar. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, gostava de ficar em casa, de boa, tranquilo. Enquanto Esaú estava matando os bichos no meio do caminho lá, Jacó ficava lá com a mamãezinha. É masculado, né? Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer a carne dos animais que ele caçava. E Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Isaac admirava, eu acho, né? Porque ele saía para pegar os bichos, para matar, e fazia um churrasco gostoso, né? Isaac gostava mais dele, porque ele agradava mais o pai, né? E já Jacó agradava mais a mãe. Um dia, Jacó estava cozinhando um ensopado. Esaú chegou do campo muito cansado. Imagina, né? Ele ficava o dia todo caçando. É cansativo, o serviço dele não é fácil, não. Ó, Jesus caindo aqui. Ele chegou muito cansado em casa, né? Cadê? Esaú chegou muito cansado e disse, versículo 30. E foi dizendo, estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. E por isso puseram o nome, puseram em Esaú o nome de Edom. Não sei o que era uma coisa vermelha. Tem umas outras bíblias que falam que é lentilha que ele comeu. Talvez aquela lentilha laranjinha que tem, né? Já vi uma lentilha laranja. Nunca comi. E Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os direitos de filho mais velho. Olha como que Jacó ficava à toa ali, mas ficava pensando um jeito de roubar a primogenitura, né? E herdava todos os bens, era o chefão da família. E só se você me der os direitos dos filhos mais velhos, eu te dou um prato de comida. E Esaú disse, está bem, eu estou quase morrendo de tanta fome. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Menosprezou, desprezou a bênção, desprezou a herança, a bênção que já veio desde o ventre para ele. Ele foi o primeiro a nascer, ele desprezou. O que eu quero com isso? Eu quero é comer, eu tô com fome, guloso. No caso aqui não é guloso, né? Ele estava realmente com fome, trabalhou o tempo todo, né? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento assim, e assim passou a Jacó os direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Ele pensou só na comida, né? Ele pensou na comida e não pensou num bem maior, né? Ele pensou no problema dele naquele momento. Aquele momento ele precisava de comer. Ele estava com fome. Então ele largou toda a bênção, tudo que o Senhor tinha planejado para ele, tudo que o Senhor fez para ele, ele largou para lá. Muitas vezes a gente faz isso também, né? A gente tem uma promessa, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente troca por futilidades. Às vezes você trai a sua esposa no momento de fome, e aí você perde toda uma vida com uma pessoa que te ama, que te respeita, que é mãe dos seus filhos, por causa de um prato de lentilha, um prato de comida, um prato de sopa. Então cuidado com o que você está fazendo, para ver se você não está trocando um pequeno prazer por uma vida inteira de prazer, uma vida inteira de bênção. Você está trocando tudo. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Por minutos de prazer, trocar uma vida toda de bênção, como Esaú fez aqui. Assim nós acabamos o capítulo 25 e amanhã leremos o 26 de Gênesis. Acabamos com essa situação, né? Dá uma dó de Esaú porque ele perdeu
a maior bênção, perdeu tudo que era de bom por um prato de comida. Que você não troque a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua família por um prato de lentilha. Beijão para você e até amanhã.